Claquete, gente, assessora. Assim não dá. Você que traz coisas especiais pra essa. Você também tá. Bote a claquete. Fala, episódio 73, 71. 72, você falou. Aí, tá vendo, Mas é que começou tá pra linda. frente, trás pra frente. Muito obrigada, você também. Linda, linda, linda. Vai chorar? Não. Não, muito bem, pelo amor de Deus. Aí eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo com ela também. Ela fica tímida. Eu já falei pra ela que se tudo der errado no casamento, a gente pode casar, porque a gente dá muito certo. Tô fora, Maria. Aí. Claquete. Gravando! Gente, eu tô muito chique. Vocês viram minha assessora? Episódio 71 com Melina Lobo Dantas. Vai usar o Dantas. Pelo amor de Deus, seu pai vai danar comigo. Eu tenho que, calma, vou voltar comedida. Meu nome é Leninha, eu sou dentista, mas idealizadora desse projeto, que é meu propósito de vida. Aqui a gente conta histórias e eu acredito que essas histórias te fazem inspirar para fazer o seu caminho. Eu escolho pessoas muito especiais para estar aqui, mas na verdade, todo mundo é especial. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que a gente é irmã de alma. Sabe, a gente se ama mesmo, eu tenho um amor louco, eu abraço, eu beijo, ela é toda sistemática, mas eu abraço mesmo, eu amo ela demais. E ela foi o episódio 2 da Árvore, mas eu quero contar essa história. Quando eu canalizei esse projeto, que esse projeto foi canalizado, eu liguei para ela, foi a primeira. Você lembra disso? Não, mas antes, na pandemia, eu tenho uma foto, vou colocar essa foto para vocês, eu carregando uma cafeteira, porque a gente tinha que encontrar escondido. E eu tinha muita saudade das nossas conversas. Peguei uma cafeteira, levei para casa dela, escondia de máscara, e a gente conversou, eu falei assim, Melina, a gente tinha que gravar nossas conversas. Vamos pôr no YouTube? Ela falou assim, só se eu for o grilo falante. Eu podia contar essa história? Adianta falar que não? Não. É? Qualquer coisa a gente edita. Se você não gostar, eu edito. Aí ela, é porque nossa conversa é muito interessante. Leninha, eu não gosto de aparecer assim, dessa forma. Tá bom. Mas enfim, está ela aqui, a gente gravou o episódio 2 e aí perguntaram pra gente assim, mas vocês vão gravar de novo? Eu falei, você já viu a história do rio, que a pessoa não entra no mesmo rio porque a gente não é a mesma pessoa e nem o rio é o mesmo? A gente tá muito diferente. E eu lembrei que eu tô mais serena. Não parece. Começou. Até a plateia está participando. Eu vou começar a fazer pergunta para os universitários. Então, primeiro, é muito bom estar aqui com você. É muito bom pegar a nossa entrevista, a segunda, e falar assim, putz, a gente está muito melhor. A gente está mais bonita. É porque a câmera também está melhor. Mas a gente está mais amparada. A gente tá mais experiente, Você né? me ajuda demais. Obrigada. Você também Mas eu vou deixar você falar. Quem é vai você, deixar? senhora? Pronto, falei. Posso começar? Pronto, começa. Se apresente, senhora Melina. Doutora Melina. Eu sou Melina, eu sou amiga da Leninha, estou muito feliz de estar aqui. E eu trouxe um recadinho. Você Ai, sabe lá que eu vem. gosto de ser ponte, né? Eu gosto de trazer recado. Então, Leninha, Ai. a árvore soprou um vento e mandou eu te trazer um recado através de uma folha. Qual é o seu Ela recado? falou que não era para tirar a roupa, agora ela tá me fazendo tirar. Depois ela não me controla, eu vou pegar meu recado. Leninha, Depois o eu vou que o devolver. vento gostoso tá querendo te dizer? Coragem. Então, Mas, coragem é uma Melina, coisa que que define coisa muito mais. a gente, né? Coragem de ser a gente mesmo. primeiro me dá um beijo. Obrigada. Você me dá coragem. Muito bem. A gente se dá coragem. Coragem de ser a gente mesmo, coragem de assumir nossos propósitos no mundo, coragem de pôr nossa verdade, de ter voz, de ter silêncio, de sair onde a gente não é bem-vindo, de fazer movimentos na vida, de aceitar o fluxo. Eu acho que nesse tempo aí, entre o segundo episódio e esse número 71, cada vez mais a gente sustentou uma outra na nossa coragem. Muito. Coragem da gente ser aquilo que a gente veio para ser no mundo. É. E assim, agradando e desagradando. E é isso mesmo que acontece, né?
E hoje, especialmente, eu venho aqui contar do meu livro. Calma, agora vamos fazer a introdução. Fala. E se você soubesse, você foi ao médico hoje e ele te falou assim, deixa eu te falar, resta pouco tempo. Você vai morrer em pouco tempo. A gente sabe que vai morrer, mas uma sentença transforma a vida da gente. E eu e a Melina hoje vamos falar de morte. E ela, de uma forma maravilhosa, que é igual tudo que ela faz, ela vai saber falar de morte com sabedoria. Isso é uma das coisas que eu mais admiro em você, porque não é fácil falar de morte. Então, Leninha, é porque eu não falo de morte, eu falo de vida. Isso. Agora deixa eu só fazer um adendo. Antes de você entrar, eu Ah. escutei o Jordan Peterson falando uma coisa sobre a morte, que ele falou assim, nós precisamos da morte biologicamente. Nossas células morrem de forma programada o tempo todo. Quando elas não morrem, a gente tem problema como, por exemplo, o câncer. Psicologicamente, a gente precisa da morte para matar as crenças que estão muito enraizadas na gente, para a gente se renascer. E é preciso ter coragem. É. Então agora eu quero que você fale desse livro seu, A Vida Diante da Morte. Vamos lá. Primeiro, esse livro ele é fruto de reflexões aí ao longo dos últimos mais de 4 anos. Intensos, né, Melina? Intensos, muito intensos. E são reflexões assim do fundo da alma e são tentativas de partilhar com os outros experiências para que eles não precisem experimentar tanta dor. Eu acho que a dor, Leninha, ela é desnecessária para seres inteligentes igual a gente. A gente devia olhar a experiência do outro e falar, nossa, deu certo para o outro, pode dar certo para mim. Nossa, deu errado para o outro, é muito provável que dê errado para mim também. Então, assim, nós como humanos e que a gente aprende muito no social, aprende muito a gente tem que experimentar mais a vida do outro na nossa vida. Bom, e aí então, falando de morte, é o seguinte, quantas vidas a gente pode ter dentro da própria vida? Quantas vidas? Eu acredito que a gente pode ter muitas vidas, a gente se reinventa, desde que a gente tenha coragem de abraçar nossos sonhos. Então, A Vida Diante da Morte é um livro de reflexões que a maioria delas já está publicada no jornal, algumas só são inéditas, mas eu quis reunir todas porque eu gosto de ter assim, essa minha pegada no mundo. E eu dividi em 3 momentos: refletir, inspirar e esclarecer. Há algumas questões na vida que a gente precisa de esclarecimento. Eu venho do direito, sou advogada. Muitas pessoas me buscam para esclarecer caminhos. Qual caminho que eu posso? E às vezes elas não conhecem alguns caminhos e eu posso apresentar para elas novos caminhos. Às vezes elas já fizeram uma escolha e elas estão precisando de alguém que ajude elas a sustentar aquele caminho que ela escolheu. E às vezes ela está parada numa zona de conforto, ela não sabe para onde ir. E eu ajudo ela a entender quais são as escolhas diante da vida. E a questão da morte é assim, se a gente sabe que a gente é finito, que tal aproveitar a única coisa que a gente tem garantia? Hoje. O momento, a intensidade, o que nós somos agora. E isso é tão bom, é tão rico. Eu lido com o tema da morte todos os dias, porque eu trabalho com sucessão. Sucessão patrimonial e sucessão profissional, sucessão na gestão. Para mim é muito natural. Porque assim, as ideias boas, elas precisam permanecer no tempo. Como que aquilo que a gente construiu permanece no tempo quando a gente não estiver mais aqui, já que a ideia é tão boa? Então, para mim, sucessão é continuação, é vida. O que a gente vai fazer? Melina, eu tenho uma dificuldade com a morte, porque eu te vejo falando assim, você fala de lugar de fala. Você vivenciou, né? A passagem da sua mãe foi muito difícil, você muito apegada a essa mãe e muito repentina. Sua mãe é uma mulher cheia de vida e de projetos, né? E você conta uma história de um avô seu também que você tem e por isso que você... Eu não tive isso. Então, a morte é um lugar muito obscuro para mim. Então, e eu acho que para muita gente. Para a maioria é muito difícil. A palavra morte é muito pesada. E é a única certeza que a gente tem. E aí quando a gente pega a sentença, e eu falei com você, eu te passei uma entrevista que eu gostei demais do neurocientista Roland Griffiths e da Oprah Winfrey, que ele recebeu uma sentença de morte com 76 anos, tipo assim, é interessante falar de sentença de morte. Um câncer terminal, não temos o que fazer, um cara cheio de vida, com 76,
E se o senhor, tipo, tem 1 ano de vida, a gente não tem muito o que fazer. A entrevista é maravilhosa, acho que todo mundo tem que assistir. E quando ele fala que ele está vivendo a melhor fase da vida dele. É claro que ele entrou num lugar ruim, ele mudou de lugar porque ele entrevistava pacientes terminais e ele perguntava, o que você acha que vai ter depois daqui? Eu acho que Deus é tão maravilhoso que ele foi preparando esse homem. E aí ele mudou de lugar com o paciente. E aí ele fala de contemplação, ele fala de gratidão, ele fala de casar com a mulher que eles já moravam juntos e para ela é importante, ele fala de celebração. Aí eu te pergunto, será que a gente não tinha que todo dia lembrar e falar assim, pode ser hoje? Certeza. É uma visão pesada, sim? Não, eu não acho, né? Bom, primeiro vamos lá. Primeiro ponto para mim, eu acredito na vida eterna. Isso é meu, não tem jeito, assim. Eu acredito que Deus está em tudo, que Deus ampara, que tudo tem um propósito. Eu não sei quem eu seria sem fé, não sei. Então, isso para mim, é claro que é um divisor de águas, é óbvio. Quem sou eu sem fé? Quem sou eu sem acreditar que a vida é eterna? Quem sou eu sem acreditar que tudo aqui é passageiro? Que a morte é até breve? Isso para mim é certo como o dia vai amanhecer. Para mim é. Eu vivencio isso. Eu trabalho num centro espírita, eu sou espírita. Mas nesse livro eu nem falo de espiritismo. Eu falo como a vida pode ser mais suave se a gente não briga com a realidade. A realidade é o que é. A gente tem encontros com a realidade todos os dias. Eu acho que o grande sofrimento da vida, Leninha, é a gente não aceitar que a realidade está presente. E aí, o que acontece? A gente fica lutando. E aí, se a gente pega a realidade, incorpora e fala assim, até onde eu posso ir? Até onde eu tenho controle sobre a minha vida? Até onde eu não tenho controle sobre a minha vida? Até onde é Deus que tem que agir? Então, tudo isso faz muita diferença. E tratando especificamente assim de temas concretos, aquilo que a gente vive, dá para a gente organizar um pouco a nossa vida? Dá? Dá para viver de forma mais simples? Dá para trabalhar a confiança, as relações? Porque no fundo o que fica são as relações. E no meu ponto de vista, as relações são eternas. A gente nunca separa de quem a gente ama. Não importa onde que plano a gente está. Porque ou a gente carrega elas por dentro, ou elas estão no modo online. Adoro o Cortella quando ele fala assim, quando a gente não estiver mais aqui, quando a gente estiver no modo online. É ótimo. Às vezes eu estou no modo online em vida, né? Porque eu me desligo de muitas coisas para dar conta da realidade. Isso. E por que então a gente não pode experimentar aqui, agora, um novo modo de ser? Acho que é para isso que a gente vive. Melina, sabe uma coisa que eu queria que você contasse? Da sua... deixa eu concluir a entrevista dele, porque teve uma coisa que ele falou que eu gostei demais e que eu acho que tem tudo a ver com a sua profissão. Que ele falou assim, que a primeira coisa que ele fez quando ele teve o diagnóstico, ele revisitou o testamento dele. Você lembra disso? E ele foi ver, gente, o que eu estou deixando? E acho que é muito isso a área. Você perguntar para os grandes, que eu acho que você comenta isso comigo, você divide de algumas coisas que você passa, assim, o que os grandes CEOs, os grandes fundadores, têm um nome diferente, é o fundador, né? Ele quer, eu vou juntar esses meninos, porque eu não vou estar aqui, mas eu tenho o controle, entendeu? Então eu vou deixar eles aqui do jeito que eu quero. E ele revisitou esse testamento pensando assim, qual que é o legado que eu vou deixar? Qual é a herança que de fato eu vou deixar? É, isso mesmo. Legado, herança, a gente está falando de coisas patrimoniais ou a gente está falando de coisas mais profundas? Por exemplo, eu revisitei um exercício que a gente fez lá na Casa Verde e o exercício era assim, escreva seu testamento. E aí eu falava assim, eu vou deixar coragem para o meu filho, vou deixar fé para o meu pai. Você roubou a minha última pergunta, tá? Eu vou deixar união para os meus irmãos, eu vou deixar força para o meu marido. E aí eu pensei assim, qual que é o meu legado? É claro que eu quero deixar bens patrimoniais, claro, não sei quanto tempo eu vou viver, então eu não gasto tudo que eu tenho. Eu levo uma vida frugal. Comedida. Frugal, gostei. Uma vida que eu me contento com o que eu tenho. Então assim, o que é riqueza? Riqueza é ser suficiente. É gostar do que a gente tem, de quem a gente é, de onde a gente mora, com quem a gente convive. Então eu me sinto uma pessoa muito rica. Muito beneficiada, muito protegida, muito abençoada. Eu me sinto. E eu sou assim. E para mim as coisas são suficientes.
às vezes eu não fico ansiosa com coisas que eu não tenho, sabe? Eu tenho ansiedade, sim, mas em relação a propósito de vida. Eu estou fazendo o que eu vim para fazer nesse mundo? Eu estou fazendo diferença? Eu vim o que eu vim fazer, eu estou usando o meu talento, eu estou colocando meu talento a serviço do bem? Ou eu guardei? Então, assim, eu acho interessante que tenha saído coragem para você, porque é coragem para mim também. A gente tem que ter essa coragem de se sustentar no mundo. Isso não é coisa simples. Não. É muito interessante, é uma decisão. Todos os dias você acordar e falar assim, hoje eu tenho coragem. Porque a hora que a gente acorda, nosso cérebro já vai para os lugares assim, dos nossos problemas, das nossas repetições. E o Joe Dispenza fala muito isso, nós temos 70 mil pensamentos por dia, você não vai acompanhar todos, mas eles estão ali. Então essa decisão, essa consciência, ele fala, você se decide o que você quer. O nosso problema é manter essa energia durante o dia. Colocar limites nas coisas que perturbam essa serenidade interna, porque elas vão tentar perturbar. A gente está no mundo e sem ser desse mundo, né? E eu gosto desse assunto que a gente e trazer lembretes que a gente vai morrer. Ah, só água. Eu vou pegar uma água para você. Trazer lembretes que a gente vai morrer. Tem um discurso icônico do Steve Jobs em Stanford. O discurso icônico dele ele é muito emocionante, porque de fato, alguns anos depois ele já tinha um diagnóstico e de fato ele fez a passagem. Então, talvez se ele não tivesse feito, talvez se ele tivesse aqui, ele não fosse tão emocionante. Então, assim, ter esses lembretes, deixa eu te falar, você é mortal. Deixa eu te lembrar que vai passar. Deixa eu te falar, isso você não consegue controlar. Eu brinquei, você não estava aqui, mas eu ri da Juju que eu pus o Life 360 nela e fiquei seguindo ela no Life 360, achando que eu estava arrasando. De repente eu falei assim, que controle que eu tenho com isso? Nenhum. Para de ilusão. Chamar a gente pro reality, eu te falar, vai passar. E o Dudu uma vez fala para mim assim, mas a gente só vive uma vez. Eu falei, então, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você lembra que eu tenho uma crença reencarnacionista? A gente vive várias vezes, então, não. A gente precisa... Eu acredito que a gente veio aqui para trabalhar. E não tenho facilidade com a ideia da morte, não tenho mesmo. Eu brinco não. Eu tenho uma ligação muito forte com meu pai e tem uma música que eu ponho no carro, que é aquela assim, naquela mesa tá faltando ele, que eu choro e eu vivo o dia da morte do meu pai. Eu já sei como é que vai ser a missa de sétimo dia, a coisa mais maluca do mundo. Eu posso falar porque ele não vai assistir o programa da árvore. Mas eu matei ele, já sei como é que vai ser. O tanto que eu penso assim, como que essa Leninha vai se portar? Então eu não falo disso com experiência, por isso me encanta assim. Mas Melina, eu ando me surpreendendo muito. E eu ando, o que eu posso fazer? Fortalecer a minha fé nisso. Essa fé que você tá, eu tô mais nova. Eu ainda preciso de coisas concretas, assim, eu busco essa concretude, por isso que eu busco cientistas que estudam isso. Então quando eu vejo um cientista falando sobre isso, eu acho lindo demais. É isso que eu quero. E é um processo, né, Leninha? A gente vai aos poucos. E fica tranquila, todos nós vamos passar por isso. Tá tudo certo, engraçadinha. Todos nós vamos passar. Melina, mas eu queria que você falasse assim, eu gosto muito, eu fechei a entrevista e eu acho muito bonito o seu processo de criação. Eu acho lindo. Eu quero que você conte mesmo, assim, a verdade. Tipo, que você acorda de madrugada. Eu gosto disso. E dos bloqueios, e dos obstáculos que você tem com pessoas, tipo assim, não, mas você vai falar de Jesus? Eu gosto disso, eu queria disso, assim, porque para isso precisa de coragem. Não, eu acho que assim, o principal é assim, eu durmo pouco, eu tenho muitas ideias, às vezes eu tenho muito mais ideias do que eu consigo executar. E olha que eu consigo executar muita coisa, mas eu ainda tenho mais ideia do que eu consigo executar. Agora mesmo, Maria, a gente teve uma ideia maravilhosa, que depois eu te conto. Então, eu tenho, sim, uma energia muito grande. E eu sofri muito antes, Leninha, com o meu ritmo. Então, o meu ritmo é acelerado, eu sou rápida mesmo, eu penso rápido, eu ajo rápido. E, às vezes, eu sofria muita condenação em razão disso, entendeu? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Não sei. É meu, eu tenho uma energia. Então hoje eu aprendi o seguinte, eu ponho minha energia para o trabalho do bem. Não me peça para ficar parada que eu adoeço. Não me fala para ir para a praia e ficar 20, 30 dias. Não é da minha natureza. Adoro trabalhar, adoro. Eu me divirto trabalhando. Eu conheço pessoas trabalhando. Eu amo trabalhar. Amo. Então eu faço o que eu amo. E quando a gente faz o que a gente ama, a energia dobra. Nossa Senhora. Não dobra. É bom demais. E assim, eu faço uma boa gestão do meu tempo.
eu procuro atender tudo. Então eu procuro fazer exercício, eu procuro cuidar do meu filho, eu procuro alimentar bem. Então não é que eu faço uma boa gestão do meu tempo. Isso para mim é essencial. Eu cultivo a disciplina na minha vida. E o processo criativo é assim, quanto mais a gente se permitir pensar, mais a ideia vem. E eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de estudar. Não, eu sei, eu tô sempre muito no universo, eu gosto muito de fazer cursos, eu gosto muito de viajar. Então eu tô sempre conectada com um monte de coisa. E esse monte de coisa precisa virar texto para que ele seja distribuído para outras pessoas. É, são seus filhos, né? É. Eu acho lindos, eu amo seus textos. Eu acho que esse é seu maior dom, é de colocar assim, isso em palavras, acho lindo demais. A Melina, eu queria fazer um adendo. Todo livro que eu falo assim, Melina, você já leu esse? Não, tem, eu tenho aqui em casa. Eu falo, gente, não tem nada que eu conheço que ela não conhece. Tem muita Você é uma coisa. grande professora para mim. Mas assim, na verdade a gente tem sinergia no que a gente lê. Então é por isso que tem muita coincidência, porque é claro que eu não tenho, né, monte de conhecimento. Agora, posso fazer o convite? Pode. A gente tem quanto tempo, por favor, Já produção? acabou o nosso tempo. Mentira! Uai, tô te falando, meio-dia e Que é meia. isso? Eu sou um relógio, filha. É sério? Não, mas espera aí, calma. 30? Não, foi 30? Não, foi 30. Foi sim, meio-dia e meia aqui, tá escrito. Deixa eu te falar, quem é a dona da árvore? Lembra ela? Obrigada! Tô brincando. Você pode fazer vários convites, mas eu queria te dizer, antes de você fazer o convite... Não, faz o convite. Vou deixar você fazer o convite. Obrigada. Espera só o vento dar uma... O Uma som tá ok? amenizada. Pode ir? Não, tá ok. É porque aqui é assim, a energia é muito grande. E Ah. aí o negócio vai... Então, eu quero convidar todo mundo para o dia 3 de outubro, às 19 horas, na Livraria Nobel, no Shopping Bougainville. Vai ser o lançamento do meu livro, A Vida Diante da Morte, onde eu vou falar de vida bem vivida. Como é que a gente vive bem nesse universo, às vezes tão maluco, em que a gente se encontra? Eu costumo falar que o planeta Terra é um planeta de gravidade. Tudo puxa a gente para baixo. Para a gente subir a nossa energia, a gente precisa de muito esforço. E o grande esforço também está nas boas amizades. Obrigada. Eu quero falar agora, que agora é minha vez de fala. Eu fico muito feliz porque você era uma mulher de bastidores. Não era? Uma competência que eu conheço poucas. Isso aí você fala, né? Eu sou competente mesmo, muito competente, uma grande gestora, uma conselheira fenomenal. A Melina está dentro de famílias e eu fico sabendo dos bastidores, ela não me fala as famílias, ela me conta as histórias, ela é muito discreta. Eu até tento, não me conta um pouco, mas ela não fala, é muito discreta. Mas eu escuto as histórias e a Melina tem um dom de orquestrar, mas a Melina é uma maestra com amorosidade e ao mesmo tempo com muita firmeza. A hora que ela me olha assim, Leninha, deu. Eu respeito porque eu sei que ela fala com propriedade e com amor que transcende. Então, a Melina não podia ser dos bastidores. Quando ela me falou isso no começo, eu não gosto de aparecer, ela hoje gosta muito. E ela aparece, ela brilha de uma forma que atinge muita gente. Você faz muita diferença onde você passa. Você é uma mulher de outro planeta e eu tenho uma sorte muito grande de ter você como uma conselheira a qualquer minuto. Você é uma grande parceira. Você também é muito, Leninha. Agora vamos lá. Eu não gosto de aparecer não, tá? É um esforço. Não. É um esforço. Mas não precisa. É um ato de coragem, é um ato de, assim, não esconder o talento no mundo. Sim, isso aí. Mas assim, não é confortável. É desconfortável porque a gente dá a cara a tapa. E dar a cara a tapa é um desconforto. Mas estou engrossando o couro. Isso aí. Estou aprendendo. Você é linda. E você é uma das pessoas que me fortalece. Obrigadíssima. Peraí, nosso presente que você vai se surpreender. A folha é minha, por favor? É folha sua. É minha? Sim. Obrigada. Você viu que essa folha é a mesma daqui? Não. Depois você repara. Ai, gente, se surpreenda, por favor. Se emocione. Fala, nossa, Leninha, que coisa mais linda que você fez pra mim. Mas ali. Ai, Leninha, que linda. Tô tão magra, tão linda. Isso foi gravado. Corta. Você escutou o salmo que eu falei? Então você corta. Olha, Obrigada, eu não vou acabou. beijar ela na boca, Porque eu não vou querer. Ô, Saulo, por favor, corta que essa mulher é muito exagerada. Cale-se, tudo que você falar pode ser usado contra você. Cláudia, ajuda!